estiver entrando aí, seja bem-vindos para o nosso tema. Samia, Lívia, Elisandra, Isabela, sejam bem-vindos aí. Estão me escutando bem, galera? Bom, vamos dar um tempinho aqui até a gente chegar aí pelo menos no númerozinho de 10 pessoas, pra gente falar desse tema muito bacana no dia de hoje. Por que eu resolvi falar desse tema hoje? Ontem foi o Dia Internacional da Família e acabou que ontem eu não consegui fazer essa live. E eu falei, bom, vou fazer no sábado e vamos escolher um tema para falar de família. Para falar de família, autoconhecimento, constelação familiar. E me veio muito no coração, Bernarda, seja bem-vinda. Me veio muito no coração de falar desse tema, fidelidade familiar, a fidelidade familiar que trava a sua vida. E aí me vem essa pergunta para fazer para você, quais são as fidelidades da sua família que acabam travando a tua vida? Quais são as fidelidades, quais são os contratos invisíveis? Se a gente for mergulhar um pouquinho a respeito da lealdade, da fidelidade, a gente vê que elas querem dizer a mesma coisa. Lealdade familiar e fidelidade têm o mesmo sentido. Mas, Johnny, como assim a fidelidade familiar que trava a sua vida? Só um instantinho. Então, tem essa frase de Jung que eu coloquei aí embaixo, que diz: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Até você se tornar consciente, o inconsciente é que vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino, ou eu também às vezes até brinco, né? Vontade de Deus. Ah, isso é vontade de Deus. Isso é permissão de Deus. Aconteceu algo ruim, algo desafiante, eu vou e falo isso. Não, isso aí é permissão de Deus, isso aconteceu é porque Deus permitiu. E muitas das vezes eu quero limpar a minha responsabilidade, de anular a minha responsabilidade diante de um acontecimento. E a fidelidade, o que isso tem a ver com a fidelidade familiar? O que tem a ver, Johnny, fidelidade familiar com aquilo que eu faço inconscientemente, com a forma como eu conduzo a minha vida? O que isso tem a ver? O que esse tema traz? Qual é a relação dessa fidelidade familiar e o inconsciente? Para você que está aqui me vendo, se você tiver alguma dúvida, aproveita para perguntar. Você pode ou colocar aqui nos comentários, aqui embaixo, ou tem uma caixinha também de perguntas aqui, caso você não queira se identificar a respeito, né, de alguma pergunta sobre esse tema. Então, o que acontece? Bert Hellinger, que é um grande prepulsor das constelações sistêmicas, ele sempre diz que a fidelidade familiar ela é maior do que o instinto de sobrevivência. A fidelidade familiar ou a lealdade à família ela é maior do que o instinto de sobrevivência. Mas, Johnny, eu não sou fiel à minha família, não. Tanto que eu vivo até afastado deles. Eu não tenho muito contato com os meus irmãos ou primos, ou até mesmo meus pais. Eu não me vejo agindo igual os meus pais. Bom, se você pensa dessa forma, você está muito enganado. Mas muito enganado mesmo. Porque essa fidelidade, a Elisandra colocou aí, né? Isso é muito forte e até pesado. Realmente, Elisandra, trabalhar a via do autoconhecimento pela visão sistêmica familiar não é para qualquer um, sabe? Realmente é só para os fortes. Porque a gente tem que ter muita coragem de olhar e ver aquilo que nós estamos fazendo igual à nossa família e assumir
que nós estamos sendo fiéis mesmo de uma forma inconsciente. Muitas das vezes não é conscientemente, você não está sendo fiel de uma forma consciente, você está sendo inconscientemente fiel. E Johnny, o porquê que eu sou fiel à minha família, o porquê que eu não consigo fazer diferente, o que que acontece que essa lealdade familiar ela é tão forte assim? Existem inúmeras explicações que vêm de saberes, de filosofias, de psicologias que justificam o porquê que essa fidelidade familiar ela é imensa e ela tem uma influência muito grande na nossa vida. Uma delas diz a respeito de que o homem da pré-história, se a gente for colocar e pesquisar um pouquinho da pré-história, a gente vai ver que uma das formas de se ter segurança, né, principalmente com relação aos perigos da natureza, era andar em grupo. Então, ou seja, o ser humano mesmo, os primeiros seres humanos, as pessoas elas andavam em grupo para ter segurança. E é o que a gente vê entre os animais, na natureza, isso é muito comum. Um grupo de animais estarem juntos, um grupo de aves estarem juntos. Por quê? Porque isso trazia segurança para que a gente não fosse atacados. E com o passar do tempo, no nosso inconsciente coletivo, a gente aprendeu o quê? Que eu não posso fazer nada diferente do meu grupo de origem, ou seja, da minha família, para que eu tenha segurança na vida, para que eu tenha a sensação de que eu estou protegido. Essa é uma das explicações do porquê que a fidelidade familiar ela é tão forte e ela é maior do que o instinto de sobrevivência. Quando a gente fala isso da questão do instinto de sobrevivência ter um aspecto, ter uma importância menor do que a fidelidade familiar, é porque dentro da constelação e dentro também da visão sistêmica, da terapia sistêmica, a gente vê quantas pessoas que muitas das vezes elas colocam limites nas suas vidas por achar que ela não pode fazer algo diferente da sua família. Gente, só para deixar isso claro, isso tudo inconsciente. A pessoa ela não tem consciência das atitudes dela, ela não tem consciência de que ela está fazendo aquilo, de que ela está tendo tal comportamento, sabe? Então, ela vai reproduzindo esse comportamento e muitas das vezes isso pode levar até mesmo ao desencadeamento de uma doença, sabe? Hoje em dia se fala muito das doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que são resultados de somatização emocional. Só que existe também hoje um outro estudo da epigenética. A epigenética é um estudo avançado da genética que traz uma outra possibilidade de doenças, que são doenças do qual a pessoa desenvolve para que ela se sinta pertencente à sua família, sabe? Aí é onde a gente vê que a fidelidade familiar, muitas das vezes, ela pode vir de uma forma, ter uma força muito maior do que o instinto de sobrevivência, que é quando a pessoa ela desenvolve uma doença, que pode ser também uma doença psicossomática, porque o nosso padrão emocional, ele vem também da minha família. Sabe, o meu padrão emocional, o padrão emocional do Johnny, o seu padrão emocional, vem do padrão emocional da tua família. E aí a gente faz uma ligação aqui muito interessante que, sim, a doença, aquela determinada doença, talvez aquele câncer, seja uma doença ali de uma somatização, de cunho emocional. Mas esse padrão emocional vem dessa família, sabe? E aí, vindo dessa família de origem, o porquê que a pessoa ela tem aquele padrão emocional? Por uma necessidade de ser fiel àquele sistema familiar. É algo um pouco complexo? É. Por isso que eu falei, se você tiver alguma dúvida, você pode
trazer aqui para a gente estar respondendo. E muitas das vezes, coisas que travam a nossa vida, que emperram a nossa vida em algumas áreas, vêm de uma fidelidade familiar, ou seja, de uma necessidade que eu tenho interna, do qual eu não percebo, de pertencer a um grupo. Então, se eu tenho uma atitude diferente do meu grupo de origem, eu vou estar sendo infiel e aí eu posso estar correndo risco, sabe? Eu posso estar correndo o risco de não pertencer àquele grupo e risco de vida. Então, é um mecanismo que o nosso inconsciente ele desenvolve, que aí mais uma vez, essa frase que Jung diz aí para nós. Até que você se torne consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e você vai chamar isso de destino ou, muitas das vezes, de vontade divina, de vontade de Deus, de que Deus permitiu. A gente precisa de ter muita clareza, porque muitas das vezes a gente constrói a imagem de um Deus que a gente usa dele como uma muleta, sabe? Como uma muleta mesmo, assim, para as nossas decisões ou para a falta de autoconhecimento que há em nós. E um ponto muito interessante, eu sempre gosto de falar da fidelidade familiar, daquilo que pode travar a tua vida, e eu sempre gosto de usar uma ferramenta que eu uso muito nos processos de coaching. É uma ferramenta muito simples, sim, bem simplória mesmo, mas que dá para a gente entender um pouco a fidelidade familiar que trava a sua vida. Aonde hoje a tua vida ela poderia ser melhor? Em que área da sua vida você acha que você poderia estar mais desenvolvido? Em que área da sua vida você acha que você ainda está parado? Sabe? Que não dá frutos. Faz essa reflexão, faz essa pergunta para você. E aí, tem essa ferramenta. Poxa vida, aqui ela não vai ficar legal. Aqui, perfeito. Ótimo. A gente tem aqui a roda da vida, né? Eu vou até travar aqui os comentários só para a gente conseguir entender um pouco melhor. Digamos que a nossa vida ela é dividida em 12 áreas, né, que tem aqui na roda da vida, que é a espiritualidade, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização em propósito, realização financeira, contribuição social, a área familiar, a área de desenvolvimento amoroso, vida social, criatividade e hobby, plenitude e felicidade. Em cada área da tua vida, como que você aprendeu a desenvolvê-la? Você aprendeu a desenvolver. Vamos pegar, por exemplo, a espiritualidade. A forma como você desenvolveu a tua espiritualidade vem de um padrão familiar. Vem de um padrão familiar de se relacionar com o espiritual, com a espiritualidade, com Deus, com o divino. Então, a minha referência de espiritualidade vem desse padrão familiar. E muitas das vezes eu já atendi muita gente, isso foi até um desafio meu com relação à espiritualidade, quando, por exemplo, a pessoa que vem de uma família muito religiosa, muito devota e tem aquela devoção bem fechada, sabe? Que pensa daquela forma. E aí a pessoa que vem após ali, um dos filhos, acaba tendo uma visão diferente em relação à espiritualidade. Ele acha dentro dele que a forma dele viver a espiritualidade não é somente necessariamente pelo viés da religião. Só que ele não tem coragem, a pessoa ela não tem coragem de abrir mão dessa crença, ou seja, de expor isso, porque senão ela vai estar sendo infiel ao sistema familiar, sabe? E aí ela vive nesse conflito interno e aí ela nem tem a possibilidade de conhecer um outro horizonte a respeito da espiritualidade e nem também de compreender profundamente o aspecto religioso, sabe? É importante a gente entender, gente, assim, não existe processo de autoconhecimento sem entrar em pai e mãe. Não existe. E aí assim, Johnny, mas existem outras formas de autoconhecimento? Não existe, gente.
sabe? Eu já venho nesse caminho me trabalhando já desde os meus 16 anos de idade. Então, assim, de todas as terapias que vocês pensarem, eu já experimentei. Então não existe, não tem como eu me conhecer, eu conhecer os meus limites, eu entender um pouco do meu padrão inconsciente sem olhar para a minha origem, sabe? Sem olhar para de onde que eu vim, como que eu aprendi aquilo. Algumas pessoas até falam assim, Johnny, mas tudo você acha que está em pai e mãe? Não, não é eu que acho, não. É quem já estuda isso e caminha muito mais tempo que eu, que também tem esse mesmo pensamento. Não tem como se autoconhecer sem mergulhar na nossa família de origem, sem mergulhar profundamente na forma como os nossos pais lidavam com aquele tema, com aquele assunto, como os nossos avós lidavam, sem conhecer a história da minha família, sabe? Negar de conhecer o meu histórico familiar me impede de viver um processo pleno de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. Então aí nós temos a roda da vida. Essa roda da vida é uma ferramenta que a gente usa no processo de coach para medir o nível de satisfação que você tem em relação àquela área da tua vida. Então eu uso essa ferramenta aí geralmente para ajudar a você, para ajudar a pessoa que está ali fazendo um acompanhamento comigo, para ele avaliar qual área da vida dele que precisa de mais atenção. E é importante a gente observar aqui que nós somos um sistema, ou seja, eu estando nessa condição que eu estou aqui hoje, mesmo eu sendo uma alma que possui um corpo, mas eu estou numa dimensão terrena, material, eu tenho todas essas áreas da minha vida. Então não adianta eu estando na condição que eu estou hoje, eu querer viver somente como um ser espiritual. Não, eu sou um ser espiritual, eu sou uma alma, mas que tem um corpo, mas que precisa de ter saúde, que é importante para o meu bem viver, que precisa de um desenvolvimento intelectual, que tem um outro corpo emocional, sabe? Então olha quanta coisa aí nessa roda para a gente dar conta, para a gente pensar, para a gente analisar. E como que a gente aprende a se relacionar, como que a gente aprende o que é espiritualidade, como que a gente aprende o que é saúde, como que a gente aprende o que é equilíbrio emocional? Através do nosso pai e da nossa mãe, sabe? Através da nossa família de origem. Não tem como. Então toda a base, tudo aquilo que você tem aí na tua roda da vida vem da base familiar, sabe? A forma, o padrão, como que a sua família, como que os membros da sua família se relacionam entre si, vem da forma como você percebeu que a sua família se relacionava. Por exemplo, a gente pode pegar aqui algo que é muito comum, recursos financeiros, por exemplo, que é uma área da nossa vida. Quantas pessoas que elas se acham indignas de crescer financeiramente por conta de um padrão de pensamento familiar, sabe? E aí elas não se permitem crescer, acham que se elas crescerem financeiramente, elas vão estar sendo infiéis por conta daquilo que você ouviu na tua infância. Por exemplo, uma área que é muito comum aqui, criatividade, hobbies e diversão. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo da minha vida. Durante muito tempo, mesmo quando eu era criança, eu fui muito privado de viver, de brincar e tudo mais com os meus amigos, porque eu tinha que ir para a escola, da escola tinha que ajudar os meus pais no comércio e tudo mais. Logo eu percebi que essa área da minha vida de criatividade, hobby e diversão, eu não tinha. E isso é uma área importante para que as outras áreas sejam desenvolvidas, sabe? Mas por que eu não tinha essa criatividade, hobby e diversão? Porque eu não via meu pai e minha mãe se divertindo, fazendo algo que eles gostavam de fazer. Logo, eu achei que, eu não posso ter isso também. Eu não posso ter. Eu nem lembrava que existia essa área da vida, nem lembrava do que era se divertir, nem lembrava do que era hobby. Por quê? Eu não via isso na minha família, sabe? Voltando aqui ao tema de novo. Então a fidelidade familiar, ao mesmo tempo que ela pode também... É importante a gente compreender, gente, assim, não vamos ser radicais. Não vamos assim... Se vocês tiverem perguntas, voltando aqui, tem uma caixinha aqui embaixo que vocês podem digitar a pergunta de vocês, tá?
É, Então, voltando aqui, a fidelidade familiar, ela tem um poder muito grande sobre nós, sabe? Ela tem um poder de influência muito grande. E essa fidelidade familiar, essa lealdade familiar, muitas das vezes ela pode ser transmitida de geração em geração, sabe? Você sendo fiel aos seus pais sendo fiéis aos seus avós. E Johnny, como trabalhar essa fidelidade familiar? Como ver se eu estou sendo fiel à minha família? Porque, olha, gente, olha como que é importante. A gente olha bem assim para a pessoa que tem um valor de fidelidade e fala assim, nossa, olha só, fulano é muito fiel, né? Fulano é muito fiel, é muito leal. Mas e quando essa fidelidade te conduz ao desenvolvimento de uma doença? Ou de uma área que você não consegue se realizar na sua vida? Será que a fidelidade aí é algo bom ou algo ruim? Sabe? Eu vou ativar os comentários aqui de novo. Então, o pensamento sistêmico, ele nos dá a possibilidade de questionar valores, de questionar possibilidades, de questionar qualidades, sabe? É muito importante, muito mais do que olhar para uma constelação familiar, para uma visão familiar, do que uma técnica terapêutica, é uma mudança de vida, de padrão. Por exemplo, um padrão familiar, uma fidelidade familiar, muito comum antigamente. Vamos supor que uma família dos antepassados lá, tataravô, uma das pessoas foi obrigado, né, um membro da família foi obrigada a se casar por dinheiro. Né? Tinha aquele casamento lá pré-combinado e tudo mais. E aí essa pessoa foi obrigada a casar por dinheiro. E aí ela casou por dinheiro, sabe? Por uma combinação da família. E aí ela foi muito fiel, ela foi muito feliz nesse casamento. Por mais que não tinha amor ali, ela foi muito feliz. Qual é a tendência a acontecer depois, nos membros da geração seguinte? Que o casamento ele só pode acontecer por interesse financeiro, sabe? Então a gente acaba concluindo. E aí eu sou fiel muitas das vezes a uma crença que não vem somente dos meus pais, mas que vem de todo um sistema familiar que veio antes de mim, às vezes até de muitas gerações atrás. Teve uma pessoa que colocou aqui, eu tenho tanta... Cadê? Eu tenho tanta fidelidade que me casei... Cadê? Aqui... Acabou que aqui. Eu tenho tanta fidelidade que me casei e quis morar perto dos meus pais, que não me atrapalham em nada, mas meu marido reclama. Interessante. Pois é, muitas das vezes a fidelidade familiar te impede até mesmo de um avanço profissional, sabe? Por exemplo, às vezes uma pessoa ela sente um chamado a um empreendedorismo e ela vem de uma família onde todos os membros daquela família, nenhum deles tinha empresa ou tinha um negócio próprio, né? Todos eles trabalhavam ali como empregados e tudo mais. E aí essa pessoa ela sente um impulso de empreender, de fazer algo diferente, de fazer algo maior. A missão dela está ligada ao empreendedorismo. Mas aí todos, o pai, a mãe, os irmãos, todos os membros da família de origem dela ali, nenhum deles são empreendedores. Todos eles trabalham num trabalho comum, numa CLT, por exemplo. E aí essa pessoa, ela sente esse desejo dentro dela, mas ela sente um medo muito grande. E ela não sabe muitas das vezes de onde que vem esse medo que ela sente de empreender. Isso pode vir de uma fidelidade familiar. Por quê? Primeiro ponto, para quem vai empreender, nem sempre o valor de segurança, eu já estava até conversando com um amigo meu, nem sempre o valor de segurança ele é um dos valores que está ali nos primeiros lugares de escala, sabe? Ali nos primeiros lugares da vida da pessoa. E existem dois pontos. Se eu não estou sendo fiel ao meu sistema familiar, eu posso estar... Qual é a sensação que o meu inconsciente tem? Que eu estou me afastando do grupo. Mas isso não é uma verdade. Eu não estou me afastando. Eu não preciso
de me afastar da minha família só porque eu tenho um pensamento diferente, só porque eu tenho uma forma de ver a vida diferente. Mas o meu inconsciente, ele não entende isso, sabe? O meu inconsciente, ele tem uma linguagem totalmente emocional. Ele não entende com a razão. Ele não vai compreender assim, não, eu posso ter essa atitude diferente aqui, eu posso empreender e aí eu vou estar perto da minha família e eu vou estar próximo, eu vou estar seguro com eles, que vão estar me dando a segurança. O inconsciente ele não entende isso. Ele entende que se eu tomei uma atitude diferente ali da minha família, eu estou me debandando do grupo. E aí algo pode vir me atacar e eu estar sozinho, sabe? É importante, gente, assim, eu acho que é muito importante, sim, a gente ter uma visão de que nós somos humanos, mas a gente precisa, às vezes, de olhar mais para a natureza. Se a gente observasse mais a natureza e o comportamento dos bichos, a gente iria entender muitas coisas do nosso comportamento, sabe? Não só lendo livros. Ler é muito importante? É. Estudar é muito importante? É. Mas observe a natureza. Porque você também faz parte da natureza. E nós também somos bichos, nós também temos um corpo, sabe? Então, muitas das vezes, se a gente observasse mais como que a natureza se comporta, a gente iria entender muito dos nossos comportamentos com relação ao nosso sistema familiar. Então, voltando aqui ao exemplo que eu estava dando, essa pessoa ela tem um objetivo, ela sente o desejo dentro dela de empreender. Mas na família ninguém dela é empreendedor, sabe? E aí ela sente esse medo e aí a vida dela acaba sendo travada. Por quê? Muitas das vezes a fidelidade familiar ela pode atravancar até mesmo a minha missão de vida, sabe? Um outro exemplo, vamos colocar aqui ao contrário. Por exemplo, foi uma coisa que eu trabalhei muito isso também dentro do aspecto vocacional. Uma família onde tem muitas pessoas que são empreendedoras, que tem empresas e tudo mais, e tem um poder financeiro, um poder aquisitivo muito bom. E aí um membro dessa família, muitas das vezes, ele vem e aí a missão de vida dele está vinculada em fazer algo para o próximo, às vezes em se vincular a uma religião de uma forma mais séria, dentro de uma instituição, seja como um padre ou uma freira e tudo mais, ela sente esse chamado. Mas aí ela olha para a família dela e vê que não tem ninguém que ela lembra que teve esse chamado. E aí ela muitas das vezes se sente impedida de acolher um chamado, uma missão interna que ela tem dentro dela, que vai de encontro com a essência dela, que inclusive é onde ela vai atingir o potencial pleno dela, porque por uma fidelidade familiar, sabe? Não estou falando aqui, gente, que a fidelidade familiar ela é de tudo ruim, não, sabe? A gente não está aqui para calcular ou para dizer que a fidelidade familiar ela trava a sua vida. Qual é a fidelidade familiar que está travando a tua vida? Eu quis colocar esse tema aqui porque ele provoca um pouco, né? A fidelidade familiar que trava a sua vida. Mas qual é a fidelidade hoje que você na tua vida que está travando a tua vida? Aonde que você está sendo fiel? De que forma? Em qual área da tua vida? Sabe que você está sendo fiel à tua família de origem e isso está atravancando a tua vida. É um questionamento. Por isso que autoconhecimento não existe receita de bolo. Sabe? Não existe receitinha de bolo, eu pegar o mesmo processo que funcionou para uma pessoa e querer aplicar para outra pessoa, sabe? Porque são histórias diferentes, são pactos de fidelidade diferentes, sabe? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Então, como dizia Jung aqui, essa frase, deixa eu desativar os comentários de novo aqui, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino, você vai chamar o inconsciente de destino. Quando nós viemos a esse mundo,
Vamos supor que assim, nós recebemos duas heranças e nós recebemos duas coisas que influenciam a nossa vida. Um é um inconsciente coletivo, que Jung até trouxe para nós. Um inconsciente coletivo que é o quê? Que é um inconsciente da grande massa, ou seja, da cultura, do lugar, do país, sabe? Daquela sociedade, da religião e tudo mais. O inconsciente familiar, que é o quê? Uma memória, que é uma grande memória de acontecimentos que influenciam na tua vida, e o teu próprio inconsciente. Então, ou seja, existem três forças que influenciam na nossa vida. O inconsciente coletivo, que é uma força que vem da cultura do lugar onde você nasceu, do nosso país, da nossa cidade, ali do nosso padrão. O inconsciente familiar e o teu próprio inconsciente. Então a gente vê o quanto que mergulhar num processo de autoconhecimento requer uma dedicação, requer mesmo um cuidado, requer mesmo um aprofundamento, não é algo que é de um dia para o outro. Eu vou ativar os comentários aqui de novo para que algumas pessoas possam fazer perguntas, gente. Vocês estão entendendo aí sobre o tema? Conseguiram identificar? O Walter está aqui, muito bacana essa visão. Walter, parapsicólogo, grande amigo de alma, de coração. Tati, Patrícia, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. No meu caso, a visão é sempre de colocar um freio. Isso. Mais alguma pergunta aqui, gente? Vamos interagindo. Vocês estão entendendo? Vocês já conseguiram identificar quais são os padrões de fidelidade e de lealdade que você precisa romper na tua vida para que a tua vida possa andar, para que a tua vida possa seguir o fluxo? Vocês conseguem compreender isso? Mas o que? Que preciso de você, Johnny. Ei, Tati. Então, se falando desse tema de fidelidade familiar, gente, isso pode não levar somente a coisas que vão travar a nossa vida, mas como eu falei com vocês, muitas das vezes pode levar até mesmo ao desenvolvimento de doenças. Isso, eu mesmo, para me tornar parapsicólogo, precisei de romper com o padrão da minha família, que era de empresários. Pois é, né, Walter? Olha que interessante. Para assumir uma função, que te conecta com uma missão de vida, né, Walter? O Walter, que é um amigo meu, que é fotógrafo também, que é filmmaker maravilhoso, precisou de romper com o padrão da família, que era de empresários, ou seja, para conectar com a missão que estava ali vinculada à tua alma, né? Que estava ali vinculada à tua essência. A Pimentel Valéria colocou aqui: por favor, se é possível, fala de filho adotivo. Bom, falar de filho adotivo, isso é um tema que a gente pode até mesmo colocar isso numa outra live, sabe? Porque é uma particularidade muito grande, né? Tem que se conhecer. Se for possível, fala do filho adotivo. Existem sim, o que a gente pode dizer é que existem padrões inconscientes que, por mais que a pessoa ela não tenha conhecido o pai e a mãe, ela vai em alguns movimentos, em alguns comportamentos, reproduzir o comportamento dos pais biológicos. Isso é uma coisa que hoje é trazida pela epigenética, sabe? A epigenética traz essa consciência para nós, né? Não é algo que é um misticismo religioso, não. A Bernarda colocou aqui: rompendo essa fidelidade, podemos ser considerados egoístas? Não, Bernarda, não. A gente não é egoísta se a gente romper essa fidelidade, sabe? Contanto que a gente tenha gratidão, sabe? Pela forma como os nossos pais pensaram e pensam a vida daquele jeito. Tudo vai, gente, da forma como eu falo, né? Da forma como eu me comporto. Porque tem certas fidelidades e lealdades que elas podem ser rompidas, mas que não precisam de ser expostas para a nossa família. Então, muitas das vezes eu vejo muito conflito
Muitas das vezes eu vejo muito conflito entre os membros ali de um sistema familiar, porque às vezes uma pessoa ela quer romper uma lealdade, só que ela fica muito na narrativa, sabe? Não adianta eu trazer essa necessidade de um rompimento, de uma lealdade familiar e ficar com isso na narrativa. Porque se eu fico com isso na narrativa, é onde eu abro portas para discussões e muitas das vezes eu não tenho uma preparação para lidar com isso e isso leva a um desconforto emocional e a conflitos desnecessários, sabe? Observar aquilo que eu estou sendo fiel, eu tenho que observar e primeiro romper, mas sem a necessidade de ofender o outro que está sendo fiel àquele padrão. Tem um filme que se chama Viva a Vida é uma Festa. Esse filme ele fala muito da fidelidade familiar, da lealdade familiar. Se vocês puderem, assistam, que é fantástico, sabe? Que mostra mesmo assim, um personagem que ele é um filme de desenho, né, que ele decide romper um ciclo, né, de profissão da família. O Walter colocou aqui, por que uma pessoa tem dificuldade de romper com isso? Bom, Walter, tem várias explicações, né? A gente pode... Uma das explicações que eu até falei aqui no início é a sensação que o meu inconsciente tem de que se eu estiver sendo infiel àquele padrão familiar, aquele padrão daquela área de vida que vem da minha família, eu vou estar sozinho, sabe? Por exemplo, igual no teu caso aí, você teve que romper com um padrão de uma família de empresários para hoje você exercer a tua missão enquanto parapsicólogo, né? Só que o nosso inconsciente ele não entende isso, ele entende o quê? Que eu posso estar sozinho nessa e aí por isso que muitas vezes eu tenho essa dificuldade de romper esse padrão. E muitas das vezes porque eu acho que aquilo é a única forma certa de se fazer e de se viver aquela área da minha vida. Então, por isso que a gente carrega essa dificuldade de romper isso. E a sensação de perda também. Até porque para cada história, para cada indivíduo vai ter um medo do porquê aquele indivíduo tem medo de romper aquela fidelidade familiar. Sabe? Por exemplo, você teve a questão de romper com o padrão. Talvez você teve medo de romper ou teve que trabalhar isso por achar que a única forma de se manter financeiramente era sendo empresário, ou a única forma de ganhar dinheiro e de se manter era sendo empresário. Então, às vezes, esse era o medo de romper que trazia dificuldade. E aí, você tem um valor de segurança que é muito forte. E aí entra aquela visão de que só aqui que eu posso me manter financeiramente, seguindo esse padrão de profissão, e eu preciso de segurança. Segurança é o valor da minha vida. Então, ou seja, eu não tenho força nenhuma para romper. Então, isso a gente está colocando aqui uma possibilidade, né? Quando um membro da família consegue romper, libera as próximas gerações? Sim. Quando um membro da família consegue romper, libera as próximas gerações daquele jeito de viver aquela área da vida, né? Aquela fidelidade, aquela lealdade. Mas os que vão vir depois, eles são livres para ser fiéis, sabe? É uma coisa assim, que eu trabalho em mim. Então, por exemplo, eu tenho um padrão financeiro. Aí eu rompo com aquela limitação, com aquela crença que me limita financeiramente de ter aquele ganho, ou de achar que eu vou ser feliz fazendo algo diferente. Só que quem vai vir após mim pode ser fiel àquela crença que eu desenvolvi, sabe? Então, assim, eu posso liberar, mas o outro também tem a opção de ser fiel aos antepassados. Então, assim, é uma pergunta ampla, né? Mas pode ser que sim, que libere sim, que quebre pelo menos um limite, né? O nome do filme que eu falei, Daniele, é Viva a Vida é uma Festa. Viva a Vida é uma Festa, é o nome do filme. Então, minha gente, a gente pôde refletir um pouquinho aqui hoje do quanto que a fidelidade familiar
pode travar a nossa vida. É importante, como eu já falei com vocês, você mergulhar dentro da sua história, sabe? E por isso que eu gosto muito aqui dessa ferramenta da Roda da Vida. E ela é uma ferramenta assim que ela tem uma aplicabilidade muito gigante, sabe? Em cada área dessa daí, você possui um padrão de entendimento, sabe? E todas essas áreas aí da roda da vida, você aprendeu a se relacionar, você aprendeu com aquilo que você viu no teu sistema familiar, sabe? Não tem como. Por isso que muitas das vezes, quando a gente vai trabalhar um aspecto de uma das áreas da nossa vida, por exemplo, às vezes é padrão financeiro ou equilíbrio emocional, a gente precisa de olhar para a família, sabe? Não olhar somente para o meu comportamento, mas olhar para o comportamento da minha família. Porque a forma como a minha família... Quer ver algo muito interessante? Aqui a gente tem uma área que se chama realização e propósito. Se a gente for investigar e analisar esse conceito, esse assunto de propósito de vida, de realização, é algo que começou de 15, 20 anos para cá. Os nossos pais, eles não tinham uma consciência, muitas das vezes, de que eles tinham um propósito de vida, de que eles tinham uma realização, sabe? Então, era uma área que eles não trabalhavam. Então, automaticamente, será que eu me acho digno de trabalhar, me acho merecedor de encontrar com o meu propósito de vida, sabe? Então, porque na época deles, na geração deles, eles não trabalharam essa área. Então, olha que é muito importante a gente observar as mudanças que têm acontecido também. Vamos colocar aqui, deixa eu desativar aqui e tentar pegar essa pergunta aqui. Faz total sentido, mas temos que nos alertar que essas travas familiares não são de todo ruins. Sim, Catiane, falei isso aqui. E nem que eles fizeram com más intenções. Eu acredito que eles fizeram o que sabiam. Sim, sem dúvida. Sempre fizeram o melhor. Sempre. É aquilo que eu falei. Olhar para o que é fidelidade, o que é lealdade, a gente tem que trazer o contexto por detrás dessa fidelidade, o contexto por detrás dessa lealdade, sabe? É muito difícil falar, a fidelidade é algo bom, mas e se essa fidelidade me leva a uma insatisfação? Ela é algo bom, né? E existem fidelidades, lealdades familiares, por exemplo, uma família que tem um padrão de honestidade. E aí eu sou fiel à minha família mantendo aquele padrão de honestidade. Maravilhoso! Herdei um padrão, sou leal à minha família com relação à honestidade, com relação de ajudar o próximo, sabe? Então, de tudo, a fidelidade familiar, a lealdade, ela não é ruim, sabe? Mas é importante a gente ver que quando algo está travando a nossa vida, a gente pode olhar lá na nossa origem que vai ter explicação na nossa família de origem. Fizeram o que sabia, se nos machucaram, devemos perdoar. Falar de perdão e pai e mãe, isso aqui foi bom a Catiane falar desse tema aqui. Porque quando eu falo que eu perdoo, por exemplo, essa relação de perdão, perdoar os pais, gente, aí a gente vai entrar num outro tema aqui. Se eu falo que eu perdoo o outro, automaticamente eu estou falando que o outro errou. Se eu falo que eu perdoo o outro, se eu perdoo o outro, eu estou falando, mesmo sem verbalizar, eu te perdoo porque você errou. Logo, com pai e mãe, se eu falo, eu te perdoo, o que eu estou falando para o meu pai e para minha mãe? Você errou. E aí, quem sou eu para virar para o meu pai e para minha mãe e falar, você errou? Você está tendo consciência disso? Porque às vezes a gente tem mesmo existe esse discurso, né, com relação ao perdão, do perdoar o pai e a mãe, só que eu tenho uma outra visão com relação a isso. Porque se eles deram o melhor, eles podem até ter errado tentando dar o melhor, mas deram o melhor.
E aí, quem sou eu para perdoar pai e mãe? Eu tenho que tomar pai e mãe. Mas o perdão, muitas das vezes, é um caminho. Quando eu falo viver essa dinâmica do perdoar, né? Entrar nessa história de perdoar o pai e a mãe, às vezes pode ser um caminho para eu compreender até eu me sentir à vontade e querer tomar o meu pai e a minha mãe. Mas é muito complexo, né, o perdoar. Mas eu entendo aí, Catiane, o que você falou. Sim, sim, ver perdão não é a palavra correta, né? Mas foi bom, Catiane, você falar nisso, porque senão eu teria esquecido de falar, sabe? Obrigado pela contribuição mesmo. Foi importante você falar isso, porque pai e mãe a gente não perdoa, a gente toma, sabe? A gente toma eles como eles foram. E se a gente toma eles como eles foram, a gente toma uma força muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Então, minha gente, a Flávia colocou aqui, seria observar se esses padrões se encaixam a nós enquanto indivíduos? Sim, é observar, sabe? O processo de autoconhecimento, né, Flávia, ele tem que nos levar à observação, sabe? A observar aquilo que eu quero vestir, aquilo que eu quero tomar e aquilo que eu não quero tomar, sabe? E muitas das vezes tendo muito cuidado com aquilo que eu vou narrar, sabe? Com aquilo que eu vou falar. Nem sempre é necessário se ter uma narrativa, sabe? Nem sempre é necessário chegar para o meu pai, para minha mãe e falar bem assim, olha, vocês quiseram viver mal porque vocês quiseram viver mal, eu não vou viver mal. Eu não posso chegar para o meu pai, para minha mãe e falar isso, sabe? Mas dentro de mim eu posso chegar e falar assim, querido papai, querida mamãe, vocês deram o melhor, vocês agiram assim, obrigado, vocês me ensinaram como ter essa postura, mas eu escolho fazer diferente, sabe? Eu escolho fazer diferente. É uma postura interna, sabe? O autoconhecimento, ele gera uma mudança interna dentro de mim, uma postura interna. É respeitar da maneira que eles são com suas próprias histórias e efeitos, justamente, sabe? Até porque um óculos não vai servir para todo mundo. Nem todo mundo vai usar a mesma quantidade de grau, né? Então é isso, gente. A fidelidade familiar que trava a sua vida. Qual é a fidelidade ou a lealdade? Johnny, eu já trabalhei muito isso. Existe uma fidelidade, uma lealdade só? Não. A gente entra num caminho de autoconhecimento, a gente vai trabalhando, a gente vai descobrindo isso. Eu até hoje já venho trabalhando isso aí quase há 15 anos. Quando eu falo me trabalhando isso aí, gente, é eu trabalhando em mim. É o que eu sempre falo para todo mundo. Não era minha pretensão, a não ser de 2 anos para cá, trabalhar com desenvolvimento humano. Foi por algo que eu fui me trabalhando e foi acontecendo automaticamente. E até hoje, se eu parar para observar, eu vou ver quantas coisas que eu estou sendo fiel à minha família, sabe? E muitas das vezes o processo de mudar esse pacto de fidelidade, esse contrato invisível que existe inconscientemente, isso pode levar tempo. Muitas das vezes você vai precisar ser acompanhado e às vezes não. Às vezes só de você perceber onde você está fazendo igual já é o suficiente. Gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por todos vocês que estiveram até aqui. Eu vou deixar a live salva aqui, sim. Obrigado mesmo. E é isso. E vamos fazendo mais, vamos falando mais. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar mensagem aqui, inbox, que eu vou ter o prazer de te responder e me coloco mesmo à disposição aí para o teu desenvolvimento humano, para o teu autoconhecimento, né? E vamos se falando, tá joia, meu povo? Obrigado por todos vocês que participaram, Catiene, Elisandra, Flávia, o Walter, não sei se ele está aí ainda, mas muito obrigado. Vou fazer uma live com o Walter em breve. Pessoa fantástica, fenomenal, profissional muito bom mesmo. Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Tá um tempinho gostoso aqui, né? Para quem tá em Vila Velha, Vitória, tá chuvoso, tá um friozinho bom aí. E assistam o filme Viva a Vida é uma Festa. Vocês vão gostar demais. 14, saudade, mano. Saudade de você, Bernarda, Lu, obrigado.
Obrigado mesmo, minha gente. Se puder, compartilhe essa live aí para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter mesmo acesso a esse conteúdo, tá joia? Um grande abraço, fique com Deus. Bom final de semana para vocês.